Eu conheço aquela voz. Era o Carlão. Uma voz forte, inconfundível, que eu reconheceria em qualquer lugar. Só que o Carlão morreu afogado em 2009. Naquela pescaria solitária, no silêncio do rio, de repente, ouvi alguém me chamar pelo nome. No começo, pensei que fosse um dos outros pescadores da cidade, mas logo percebi. Era ele, o velho amigo que eu não via há anos. Minha pele arrepia só de lembrar. Como alguém que já tinha partido podia estar ali falando comigo naquele instante? Foi uma mistura de medo, tristeza e uma curiosidade impossível de ignorar. Eu sabia que não podia ser real, mas a voz era tão clara, tão verdadeira, que parecia impossível negar. Foi o começo de uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu estava pescando sozinho naquele dia. Era uma daquelas tardes comuns, que começam tranquilas, com o céu meio cinza, uma brisa leve soprando e o cheiro da água doce se misturando ao aroma da terra molhada da margem. O rio corria lento, como sempre, refletindo o céu nublado e as árvores que enfeitavam suas bordas, criando um túnel verde quase perfeito. O sol já estava começando a cair, espalhando uma luz dourada sobre as folhas, fazendo tudo parecer mágico, quase irreal. Eu cheguei cedo, como de costume, levando minha vara de pescar, a pequena caixa de iscas e o cantil com água. Aquele lugar era meu refúgio, um canto escondido que poucos conheciam, longe do barulho da cidade e da confusão do dia a dia. Era o meu momento para desconectar, pensar e renovar as forças que a vida sempre me exigia. A calmaria da água, o som dos pássaros distantes e o barulho suave das ondas pequenas contra a margem tinham um efeito quase terapêutico em mim. O chão onde montei minha cadeira era firme, coberto por folhas secas e pequenos galhos quebrados. Ao meu redor, só o silêncio, quebrado às vezes pelo coachar de sapos e o farfalhar das folhas quando o vento passava. Até o cheiro parecia diferente ali, mais puro, como se a natureza fizesse uma pausa para respirar comigo. Sentei-me, preparando minha linha com cuidado, enquanto sentia o peso da vara nas mãos, calejadas pelo tempo e pela experiência. Cada pescaria era uma conversa silenciosa entre eu e o rio, uma troca de paciência e espera. O sol se movia lentamente no céu e o tempo parecia passar mais devagar naquele lugar. Mas naquela tarde havia algo diferente no ar. Não sei se era o vento que mudou de direção ou se eram as nuvens que começaram a se formar mais densas, anunciando uma tempestade distante. A atmosfera ficou pesada, como se o próprio ar carregasse uma tensão invisível. O canto dos pássaros diminuiu até desaparecer, e o silêncio se tornou absoluto, quase opressor. Eu olhei para a água, que estava mais escura, quase preta sob as nuvens. O rio parecia esconder algum segredo naquela hora, como se guardasse algo que eu ainda não podia entender. As ondas suaves se tornaram mais firmes e um arrepio percorreu minha espinha, sem motivo aparente. Lembrei do Carlão, o velho amigo com quem eu costumava vir pescar naquele mesmo rio anos atrás. Ele gostava desse lugar tanto quanto eu, sabia cada curva, cada sombra, cada ponto onde o peixe gostava de morder. Naquela época, éramos inseparáveis, duas almas unidas pela paixão pela pesca e pela amizade verdadeira. Mas o tempo passou e Carlão se foi. Morreu afogado, como um destino cruel demais para alguém que amava tanto o rio quanto ele. Aquela perda me marcou profundamente e eu evitava vir pescar sozinho desde então, sempre esperando encontrar outro amigo, uma companhia. Mas naquele dia estava sozinho porque precisava enfrentar aquela dor de frente. Enquanto o céu escurecia e o frio começava a se instalar, eu sentia meu coração apertar, como se soubesse que aquela pescaria não seria como as outras.
Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia ganhar vida própria. A solidão era diferente, pesada, carregada de memórias e de algo mais, algo inexplicável. Era como se o rio, a natureza e talvez o próprio tempo tivessem decidido me preparar para algo que eu ainda não compreendia. Algo estava prestes a acontecer naquela tarde silenciosa. Algo que iria mexer com minha mente, meu coração e minha alma. Eu não sabia ainda, mas aquela pescaria seria diferente de todas as outras. E aquele lugar, que sempre fora um refúgio seguro, naquele momento se transformava em palco para um encontro que ultrapassava a linha entre o natural e o sobrenatural. Quando penso no Carlão, a primeira coisa que me vem à mente é o sorriso largo e fácil que ele tinha. Era daqueles caras que iluminavam o ambiente só por chegar, com aquele jeito simples, mas cheio de vida. Ele não era o tipo de amigo que você vê todo dia, mas quando estava por perto, parecia que o mundo fazia mais sentido. A gente se conheceu naquela velha vila de pescadores, um lugar humilde, de gente batalhadora que vive do que o rio e o mar podem dar. Carlão era um pescador nato. Cresceu à beira do rio, como eu, mas tinha um talento natural que me deixava sempre impressionado. Sabia ler a água, entender as marés e os ventos, e parecia que os peixes o respeitavam de um jeito especial. Ele tinha paciência, persistência e um respeito enorme pela natureza. Nunca vi alguém tão dedicado a entender o rio como ele. Era como se ele tivesse um pacto com a água. Lembro das manhãs que passamos juntos, antes do sol nascer, preparando as redes e os equipamentos, trocando piadas e histórias, enquanto o céu se pintava de rosa e dourado. O jeito que ele falava sobre a pesca era quase poético. O rio tem vida, meu irmão. A gente só precisa aprender a escutar, ele dizia, com os olhos brilhando de paixão. Carlão não era só um grande pescador. Ele era um amigo leal, daqueles que você sabe que pode contar a qualquer hora para qualquer coisa. Passamos muitas noites sentados na beira da água, falando sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Ele tinha um coração enorme e uma vontade de ajudar que não cabia no peito. Muitas vezes, ele largava a pescaria para ajudar alguém da vila que precisava, fosse uma rede consertada, um remédio buscado ou só um ombro amigo para chorar. Mas apesar de toda essa força e alegria, Carlão tinha seus fantasmas. Eu sabia que ele carregava dentro de si uma tristeza profunda, uma dor que ele tentava esconder atrás daquele sorriso fácil. Às vezes, ele desaparecia por dias, como se fugisse de algo que nem ele sabia explicar. Mas ele nunca falou muito sobre isso, e eu nunca ousei perguntar demais. Aquele era o jeito dele, entre a força e a vulnerabilidade. O que me marcou mais foi o dia em que ele me chamou para ir pescar naquela parte do rio onde a correnteza é traiçoeira. Eu hesitei, mas ele insistiu, dizendo que queria me mostrar um lugar especial. Foi uma pescaria diferente, cheia de risadas, brincadeiras e até uma pequena briga com um peixe gigante que quase nos derrubou. A gente se sentia invencível naquele dia, como se nada pudesse dar errado. Mas infelizmente deu. No ano seguinte, em 2009, Carlão não voltou daquela pescaria. Ele desapareceu no rio, engolido pelas águas que tanto amava. Foi um choque para todos nós. A vila inteira parou. Os dias ficaram mais silenciosos e eu perdi um pedaço de mim mesmo. A morte dele deixou um vazio que nunca consegui preencher. Cada pescaria, desde então, carregava a sombra daquele dia triste. Eu evitava lugares profundos, evitava pescar sozinho, porque a lembrança dele me acompanhava em cada curva do rio. Apesar da tristeza, eu me agarrei às memórias boas, aos momentos que compartilhamos, à amizade que construímos. Carlão não era só um amigo que morreu.
Ele era um irmão de alma, um companheiro de jornada, e até hoje sinto que ele está presente, de alguma forma, em cada pescaria, em cada peixe que pego, no som da água e no silêncio do rio. Essa memória viva e intensa é o que me faz continuar pescando, mesmo quando o medo e a solidão ameaçam me dominar. Porque quando eu estou no rio, sinto que ele está ali comigo, me guiando, me protegendo. E é essa presença inexplicável e misteriosa que me trouxe até aquele momento em que ouvi a voz dele, aquela voz que eu jamais pensei que pudesse escutar de novo. Eu nunca vou esquecer exatamente como aconteceu. Estava ali, sozinho, com o som do rio batendo suavemente na margem, o céu nublado e um frio que já começava a entrar nos ossos. Eu ajeitava a vara de pescar, distraído, quando de repente ouvi algo. No começo, foi quase um sussurro, uma voz tênue que parecia vir do nada, do meio do silêncio que reinava naquele pedaço do rio. Ei, parceiro! O coração me disparou. Eu olhei ao redor. Esperava ver alguém, um pescador, um caminhante, qualquer pessoa que pudesse estar passando por ali. Mas não havia ninguém. Só eu, o rio, e aquela voz que ecoava no ar, familiar demais para ser ignorada. Carlão? Murmurei, meio sem acreditar. A voz voltou, mais clara dessa vez, como se estivesse ali mesmo, ao meu lado, chamando meu nome com aquele jeito inconfundível, cheio de vida e uma pitada de brincadeira. Eu tô aqui, meu irmão. Eu parei tudo o que estava fazendo. O frio na espinha aumentou e uma mistura de medo e esperança tomou conta de mim. Porque aquela voz não podia estar ali. Não mesmo. Carlão tinha morrido há anos. Era impossível. Olhei para a margem, para o mato, para a água escura, buscando algum sinal, alguma figura, qualquer coisa que explicasse o que eu tinha acabado de ouvir. Nada. Só o silêncio de novo. Ainda assim, aquela voz continuava firme, clara, presente. Era como se o tempo tivesse parado e eu estivesse diante de algo que transcendia a realidade. Não era um sonho, nem imaginação. Era real demais para isso. Eu tentei chamar de volta, falar com ele, perguntar como aquilo podia estar acontecendo, mas a voz desapareceu. Como se tivesse me dado um último adeus, um recado que eu precisava ouvir, e sumido com o vento. Meu corpo ficou gelado e minha mente corria atrás de explicações racionais, mas nenhuma fazia sentido. Aquela noite mudou. Tudo que eu acreditava sobre o que existe além da vida, sobre a amizade, sobre os laços que nunca se quebram, aquela aparição, aquela voz ficou gravada na minha alma. Foi como se o Carlão estivesse ali, me dizendo que mesmo depois de tanto tempo, ele ainda está comigo, de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Quando aquela voz saiu do nada, eu senti um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Foi um choque tão grande que meu corpo inteiro pareceu congelar por alguns segundos. Eu queria acreditar que estava ouvindo alguma coisa normal, algum barulho, talvez alguém brincando, mas não. Era a voz do Carlão, o velho amigo que eu sabia muito bem que tinha morrido há anos. Eu já tinha passado por tanta coisa, visto e vivido situações difíceis, mas nada tinha me preparado para aquilo. A mente começou a trabalhar rápido, tentando racionalizar o que acabara de acontecer. Isso não é real, eu pensava, enquanto o coração batia descompassado. Eu devo estar cansado, sonhando acordado ou inventando coisas. Tentei me convencer que era só uma ilusão, uma criação da minha cabeça para preencher o vazio da solidão naquele momento. Mas a voz tinha sido tão clara, tão real, que parecia impossível ter sido só imaginação. Fiquei parado ali, olhando para a margem do rio, para a mata densa, esperando ver alguma coisa, alguma sombra, qualquer sinal de vida. Nada. O silêncio voltou, como se nada tivesse acontecido, e aquilo me deixou ainda mais assustado. Será que eu estava ficando louco? Será que aquela voz tinha vindo do além?
Ou era apenas um eco da minha mente cansada? Um turbilhão de emoções começou a me dominar. Medo, principalmente. Medo do que eu estava vivendo. Medo do desconhecido. Medo do que aquilo poderia significar. Será que o Carlão estava tentando me avisar de algo? Será que ele estava preso ali, entre mundos, pedindo ajuda? Ou seria só um golpe cruel da minha cabeça, me pregando uma peça? A dúvida me consumia. Eu queria que aquilo fosse um sinal de que ele estava bem, de que ele não tinha partido completamente, mas ao mesmo tempo o choque da situação me deixava confuso, inseguro. Como aceitar uma coisa tão fora da realidade que desafiava tudo que eu acreditava? Fiquei ali, com o coração apertado, sem saber se devia fugir daquele lugar ou ficar para tentar entender o que estava acontecendo. Era como se o tempo tivesse parado e eu estivesse preso entre o medo e a esperança, entre a dúvida e a certeza. E acredite, o medo era real. Medo do que eu tinha acabado de ouvir, medo do silêncio que voltou, medo do que aquilo significava para mim, para minha vida, para o que eu acreditava. Eu não sabia como reagir, e essa mistura de descrença e choque ficou comigo por muito tempo, me acompanhando em cada pescaria, em cada momento de silêncio no rio. Depois que aquela voz sumiu no ar, minha mente começou uma verdadeira guerra interna. Eu precisava entender o que tinha acabado de acontecer, porque aquilo não podia simplesmente ficar ali, solto, sem sentido. Meu primeiro instinto foi tentar buscar explicações racionais, aquela tentativa de me convencer que aquilo tudo não passava de alguma coisa natural, compreensível. Afinal, eu sempre fui um cara prático, pé no chão, acostumado a lidar com a vida real e seus desafios concretos. Mas aquele momento estava prestes a colocar tudo isso em dúvida. Olhei ao redor, tentando encontrar algo que justificasse aquele som. Talvez o vento estivesse soprando de um jeito estranho, fazendo as árvores e as folhas criarem sons que parecessem vozes. O barulho da água contra as pedras poderia ter ecoado de maneira inesperada. Ou, quem sabe, algum animal próximo, uma ave ou um macaco, talvez, tivesse emitido um som que meu cérebro confundiu com uma voz humana. Essas foram as primeiras hipóteses que me vieram à cabeça, porque minha razão precisava desesperadamente de um refúgio. Eu me levantei e comecei a andar pela margem do rio, olhando com atenção para cada detalhe. Galhos, folhas agitadas, sombras de animais. Mas não havia nada que explicasse aquele chamado claro, direto, cheio de emoção e reconhecimento. Aquela voz não era apenas um som perdido no vento. Era uma comunicação clara, como se o próprio Carlão estivesse ali falando comigo. Tentei também considerar a possibilidade de que aquilo fosse fruto da minha imaginação. Afinal, passei anos pescando naquele rio, vivendo momentos bons e ruins com o Carlão. A saudade apertava no peito, e às vezes a mente prega peças na gente, criando imagens e sons para preencher o vazio. Talvez meu subconsciente estivesse me pregando uma peça, um alarme para que eu não esquecesse meu amigo. Eu queria acreditar nisso, porque aceitar outra coisa parecia mais assustador. Mas, mesmo essa explicação parecia insuficiente diante da clareza daquele momento. A voz tinha detalhes, nuances, um jeito que eu conhecia bem, uma entonação que só o Carlão tinha. Era impossível ser só imaginação. Eu podia até me enganar sobre a origem daquele som, mas não sobre sua identidade. Durante horas, fiquei ali sentado na beira do rio, tentando ordenar os pensamentos, buscando respostas que fizessem sentido. Perguntei a mim mesmo: foi uma mensagem? Um aviso? Um sinal de que ele está em paz? A cada tentativa de explicação, a sensação de mistério aumentava. A dúvida e a racionalidade brigavam dentro de mim.
Eu queria respostas concretas, provas palpáveis, mas aquilo parecia escapar entre meus dedos. Um sentimento estranho me dominava, como se eu estivesse diante de algo que não podia ser explicado, mas que precisava ser vivido, sentido. Mesmo tentando afastar a ideia de sobrenatural, de fantasma ou espírito, aquela voz ficou ecoando em minha mente, desafiando minha lógica, questionando tudo que eu acreditava. Foi um momento em que a razão e o mistério se encontraram, me forçando a abrir espaço para o que antes eu nem sequer considerava. No fim das contas, a única certeza que me restou foi a de que aquele chamado era real e que, de alguma forma, o Carlão ainda estava ali, mais presente do que eu podia imaginar. Assim que a voz do Carlão sumiu no vento, meu corpo inteiro entrou em alerta. Não era só o arrepio que descia da nuca até a base da coluna. Era como se o próprio ar tivesse mudado de textura. O ambiente em volta parecia o mesmo, mas não estava. O cheiro da mata ficou mais forte. O vento, que até então era morno e suave, ficou gelado e cortante, mesmo sem tempestade por perto. E o silêncio. O silêncio virou algo ensurdecedor. Não era só a ausência de som, era como se o mundo tivesse prendido a respiração junto comigo. A minha pele se ouriçava inteira e cada pelo do braço parecia em pé. Não de frio, mas de algo mais profundo. Um instinto primitivo, como o de quem sente que não está sozinho. Não era só medo, era um tipo de reverência, como se eu tivesse sido testemunha de algo que não pertence a esse mundo. E agora meu corpo sabia disso, mesmo que a mente ainda tentasse negar. Meus olhos se mexiam rápido, de um lado para o outro, tentando captar qualquer movimento entre os arbustos, qualquer sombra ou reflexo na água que indicasse que alguém ou algo estava ali. Mas não havia nada, além daquela sensação densa de presença. Como quando você entra numa sala e tem certeza de que alguém já esteve lá, mesmo que tudo pareça intacto. Meu coração batia mais forte, mas não era desespero. Era como se eu estivesse diante de algo sagrado, intocável. As mãos suavam e a boca ficou seca. Senti como se tivesse voltado a ser criança, quando ouvia histórias de assombração nas noites frias e não conseguia dormir olhando para o teto. Começou a ventar de novo, mas agora com mais força, e o barulho das árvores ganhava um som grave, quase como um canto triste da natureza. O céu, que já estava encoberto, escureceu de vez. Nenhuma chuva caiu, mas o ar estava carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era como uma pausa antes do trovão, como se o próprio tempo tivesse sido suspenso, apenas para aquele momento existir. E dentro de mim, algo muito estranho começou a acontecer. Por um lado, eu sentia medo. Medo de estar enlouquecendo. Medo de ter cruzado alguma linha invisível entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas por outro lado, havia uma paz que não sei explicar. Era como se a presença do Carlão me desse algum tipo de conforto. Como se ele tivesse voltado não para me assustar, mas para me lembrar que ainda estava comigo de algum jeito. Me lembrei de histórias antigas que ouvia dos pescadores mais velhos, sobre aparições nas águas, sobre gente que foi chamada pelo nome por vozes que ninguém mais ouvia. Na época, eu ria e achava tudo invenção, exagero de pescador. Mas agora, ali sozinho, com o rio escuro, o céu pesado e o vento sussurrando entre as árvores, eu não ria mais. Eu entendia. Aquela noite ficou marcada em mim como fogo em madeira. Meu corpo sentia coisas que nunca tinha sentido antes. Não só físicas, mas espirituais. Era como se meu coração tivesse sintonizado com algo que estava além da vida, e eu estivesse por um instante em contato com algo maior. Algo que a gente sente, mas não explica. Algo que arrepia, que emociona, que assusta, mas que também consola. Fiquei parado ali, sem me mover, por longos minutos.
Era como se eu tivesse medo de quebrar aquele momento, de fazer barulho e interromper algo sagrado. Tudo em mim dizia que aquele instante era importante e que jamais voltaria. E eu sabia, no fundo do peito, que depois daquela noite, eu nunca mais seria o mesmo. Depois de tudo que aconteceu naquela tarde, ou noite, já não sei mais ao certo que horas eram, eu não consegui mais ser o mesmo. Digo isso sem exagero. A aparição do Carlão, ou melhor, o som da voz dele naquele momento tão improvável, mexeu comigo de um jeito que nem eu entendi direito no começo. Não foi só o susto, nem só o mistério de ouvir alguém que eu sabia estar morto havia mais de uma década. Foi o que aquilo despertou em mim. Nos dias que seguiram, eu voltei para casa quieto, calado, carregando um silêncio dentro de mim que ninguém podia quebrar. Fiquei diferente, como se parte de mim tivesse ficado lá, naquela curva do rio. Tentei seguir a rotina, fazer o de sempre, acordar cedo, preparar o café, dar uma olhada nos equipamentos de pesca, ajeitar as coisas do dia. Mas tudo parecia meio distante, como se o mundo tivesse mudado de cor. Sabe quando você olha para algo familiar, mas já não sente mais aquilo da mesma forma? Foi assim. E aí começaram as lembranças, como se aquela voz tivesse destrancado uma parte da minha mente que eu mantinha trancada há muito tempo. Comecei a lembrar do Carlão como se ele estivesse comigo de novo. Lembrei da primeira vez que pescamos juntos, ele errando o nó do anzol e eu rindo da cara dele. Lembrei da vez que a gente se perdeu no mato tentando seguir um braço do rio e acabou dormindo sob as estrelas, comendo bolacha molhada e contando causos até amanhecer. Lembrei até da nossa última conversa, uns dias antes dele desaparecer, quando ele me disse: "Se um dia eu me for, não esquece de mim na beira do rio." Essas palavras voltaram com força, como uma profecia. E foi aí que eu entendi. Talvez ele nunca tenha ido embora de verdade. Comecei a sentir a presença dele de novo nas pequenas coisas. No som da água batendo nas pedras, no cheiro do mato úmido, até nos peixes que mordiam o anzol, como nos velhos tempos. Como se quisessem me lembrar que ele ainda estava por ali, em algum plano que eu não entendo, mas sinto. E isso começou a me transformar por dentro. O impacto daquilo foi muito maior do que eu podia imaginar. Primeiro veio o desconcerto. Eu me perguntava o tempo todo: por que agora? Por que justo naquele dia, naquela hora, naquele lugar? Depois veio a dúvida, a necessidade de contar para alguém. Mas contar o quê? Que eu ouvi a voz de um amigo morto e tenho certeza de que era ele? Ia soar como loucura, e talvez fosse mesmo. Só que eu sei o que ouvi, eu sei o que senti. Então, veio o entendimento. Aos poucos, a aparição do Carlão deixou de ser um susto e virou uma resposta. Uma resposta para tudo que eu vinha carregando por dentro há anos. A saudade, a culpa por não ter estado com ele naquele último dia, o vazio que ficou depois que ele se foi. Era como se ele tivesse voltado não para me assustar, mas para me libertar. E foi aí que a tristeza deu lugar à gratidão. Gratidão por ter vivido ao lado dele, por ter aprendido tanto com ele, por ele ter me escolhido, de alguma forma, para esse último recado. Porque é isso que eu sinto no fundo. Aquela voz, naquele momento, foi um recado, uma despedida final. Um "tô bem", vindo de algum lugar onde a dor não existe mais. Aquela experiência me fez refletir sobre muita coisa. Sobre como a gente vive correndo, achando que tudo pode esperar. Sobre como a morte parece o fim, mas talvez não seja. Sobre como a conexão verdadeira entre duas pessoas vai além da vida. Se transforma em algo que o tempo, o espaço e até a morte não podem apagar. Depois daquele dia, comecei a voltar mais ao rio. Às vezes sozinho, às vezes com outros pescadores. Mas toda vez que estou lá, eu olho para o mesmo lugar,
onde ouvi a voz dele, e fico em silêncio por uns minutos. Não sei se é oração, se é saudade ou se é só minha maneira de agradecer. Mas sei que ali, naquele ponto, algo me tocou de um jeito que mudou minha alma. E sabe o mais louco? De vez em quando o vento sopra do jeito certo, eu ainda escuto alguma coisa. Um sussurro, um nome, uma lembrança, e não tenho mais medo. Agora eu entendo. A voz do Carlão me deu o que nem a vida inteira conseguiu me oferecer: a certeza de que o amor verdadeiro, seja entre amigos, irmãos ou companheiros de jornada, nunca morre. Ele só muda de forma. Depois daquele momento, o mundo ficou quieto. Um silêncio profundo tomou conta da beira do rio, mas não era um silêncio qualquer. Não era como antes, quando a natureza falava baixo. Era um silêncio cheio de presença. Quase como se o próprio tempo tivesse se recolhido, como se a vida soubesse que eu precisava de um instante só meu para digerir tudo aquilo. Fiquei parado ali, sem mover um músculo, segurando a vara de pescar que nem lembrava mais de lançar. O anzol já nem tinha isca, mas isso pouco importava. O que antes era pescaria virou outra coisa. Aquele rio, aquele mato, aquela hora, tudo tinha mudado. Tudo estava igual, mas absolutamente diferente. Sentei devagar na pedra onde sempre ficava com o Carlão. A mesma de anos atrás, onde a gente tomava café numa caneca de alumínio, contava piada e dividia o pão com sardinha. Fechei os olhos, não para fugir do que aconteceu, mas para tentar entender. Tentei escutar de novo. Talvez ele dissesse mais alguma coisa, mas não disse. O que havia para ser dito já tinha sido. Fiquei um tempo ali, minutos, horas, não sei. Só sei que pela primeira vez em muito tempo eu não sentia pressa. O mundo pareceu desacelerar, como se me dissesse: fica aqui, respira isso. Então eu respirei. A água corria calma. O vento voltou a soprar como antes. O céu começou a clarear um pouco, como se aquele peso que pairava no ar estivesse indo embora. Mas dentro de mim, algo ainda pulsava. Não era mais medo. Era um tipo de paz que eu não conhecia, silenciosa, quase sagrada. Eu decidi não pescar mais naquele dia. Guardei tudo com cuidado, como se cada objeto carregasse agora uma história nova. A caixa de anzóis, a linha, até o boné sujo que o Carlão me deu anos atrás e que estava esquecido no fundo da mochila. Tudo parecia ter voltado a ter sentido. Quando me levantei e dei as costas para o rio, senti como se estivesse me despedindo de alguém que eu ainda podia sentir. Dei 3 passos e parei. Olhei para trás e falei: valeu, parceiro. Não esperava a resposta. E não veio, mas também não precisava. Na caminhada de volta pela trilha, percebi que estava mais leve. As pegadas no barro eram as mesmas de quando cheguei, mas os passos eram outros. Era como se eu estivesse levando algo comigo, ou deixando algo para trás. Talvez os dois. Ao chegar no carro, vi o retrovisor e me olhei. Os olhos estavam diferentes. Não tinha lágrima nem sorriso. Era outra coisa. Um olhar de quem viu algo que muda a maneira como se vê o mundo. Um olhar de quem entendeu que tem coisas que não se explicam, só se vivem. Nos dias que vieram, a vida seguiu, mas dentro de mim não, porque eu não voltei daquele rio sendo o mesmo que chegou. Desde aquele dia, nunca mais encarei a morte da mesma forma. Nunca mais olhei para uma lembrança como algo apenas do passado. Descobri que existem laços que continuam vivos mesmo depois do último suspiro. Que há algo de sagrado na amizade verdadeira, algo que nem o tempo, nem a morte conseguem apagar. E toda vez que volto naquele lugar, antes de lançar a linha na água, eu fecho os olhos por um instante e escuto. Não porque espero que o Carlão fale de novo, mas porque agora eu sei que ele nunca deixou de estar ali. E quando alguém me pergunta o que aconteceu naquela pescaria, eu sempre digo o mesmo.
Eu fui pescar, mas encontrei muito mais do que peixe. Tem coisa que acontece na vida da gente que a gente até tenta explicar, mas não consegue. E às vezes nem precisa, porque tem sentimento que não cabe em palavra, tem presença que não precisa de corpo, e tem reencontro que acontece no silêncio, numa beira de rio, quando o mundo inteiro parece dormir e só você e a saudade ainda estão acordados. Aquela voz do Carlão me mostrou algo que talvez eu só entendesse mesmo se passasse por aquilo. A morte não apaga quem a gente ama. Ela muda o lugar da pessoa no mundo, mas não o lugar dela dentro da gente. E depois daquela noite, eu descobri que há formas de presença que são mais fortes do que a ausência, porque elas moram na memória, sim, mas também em cada vento que sopra com o nome certo, em cada cheiro que volta sem motivo, em cada silêncio que diz mais do que qualquer conversa. A gente cresce achando que só é real o que pode tocar. Mas, ali naquela pescaria, aprendi que tem coisa que se sente com a alma e é mais verdadeira do que qualquer matéria. Fiquei muito tempo tentando entender por que aquilo aconteceu. Por que justo eu? Por que justo aquele dia? E hoje acho que a resposta é mais simples do que parece, porque precisava acontecer. Porque eu precisava lembrar, não do susto, não do mistério, mas da importância de quem passou comigo pela vida com o coração aberto, de quem dividiu o que tinha, riso, pão, história, silêncio. O Carlão foi embora do mundo, mas não de mim, e talvez ele soubesse que eu precisava de um empurrão para seguir em frente, sem aquela culpa muda que me acompanhava desde o enterro. Eu nunca disse adeus direito, nunca chorei como devia, nunca fui no cemitério depois do enterro, mas naquela beira de rio, quando ouvi a voz dele, foi como se ele estivesse me libertando, como se dissesse: "Tá tudo certo, irmão, eu tô bem e você também vai ficar." E fiquei. É claro que ainda sinto falta. Sinto falta do jeito que ele falava, das besteiras que dizia, do barulho das chinelas dele arrastando no chão da varanda. Mas agora a falta não dói igual. Ela vem mansa, como o balanço de um barco parado, como uma lembrança que chega com o cheiro de lenha queimando ou com a luz dourada de fim de tarde. Uma falta que não pesa, só acompanha. Desde então, mudei meu jeito de viver. Parei de esperar a hora certa para ligar para alguém. Se penso em alguém, mando mensagem. Se tô com saudade, falo. Se admiro, elogio. Se amo, digo, porque o tempo não avisa quando vai parar. E a gente vive achando que amanhã vai dar para fazer tudo. Não dá. Também passei a ouvir mais os outros. As histórias que todo mundo carrega. Porque entendi que cada um é um mundo inteiro, cheio de dores, lembranças, fantasmas. E às vezes tudo que a pessoa precisa é que alguém escute, que alguém respeite o silêncio dela, que alguém acredite, mesmo que pareça absurdo. E acima de tudo, aprendi a valorizar a presença. Quando alguém senta do seu lado e não precisa falar nada, só tá ali, do lado, feito o Carlão fazia, feito ele ainda faz. A vida é um rio. Sempre ouvi isso, mas agora entendo melhor. Tem dia de água mansa, dia de correnteza brava. Tem dia que a gente pesca, dia que não pega nada. Mas o que importa é estar ali, na beira, sentindo, vivendo, amando e principalmente lembrando. Porque no fim, a única coisa que a gente leva é isso, as histórias. E o que a gente fez com quem estava do nosso lado durante elas. Então, se um dia você estiver sozinho num lugar quieto e ouvir uma voz do passado, não fuja, escute, mesmo que não entenda, mesmo que duvide. Porque pode ser que alguém que você amou esteja te visitando, não com o corpo, mas com aquilo que nunca morre, a conexão. E se for pescador como eu, saiba, tem peixe que a gente nunca pega. Mas tem encontro que vale mais do que a pescaria.